Olá, meu amigo, olá, minha amiga, cabeleireiro e cabeleireira. Já foram passados 2 vídeos que foi falado sobre os desafios de você deixar um cabelo loiro e os desafios de você deixar um cabelo vermelho. E neste vídeo, em especial, nós iremos falar sobre os desafios de deixar um cabelo cobre. Cabelo cobre. Antigamente o cabelo cobre era um cabelo que não tinha muita saída, né? Água de salsicha, um vermelho desbotado, uma cor de burro quando foge, e não tinha exatamente uma procura por muitas das nossas clientes, e nem mesmo os profissionais se preocupavam em saber como se especializar em fazer uma cor cobre, porque nunca foi uma cor que saiu tanto quanto hoje. Hoje muitas pessoas elas procuram um tom de cobre. Quando vem uma artista na novela, ou quando vem alguém na internet, ou quando vem uma blogueira, uma youtuber com cabelo desse tom, passa força, passa uma pessoa estilosa, uma pessoa determinada, uma pessoa que é dona, né, do seu nariz, da sua vida e que não se importa muito pro que os outros pensam. E existem muitos casos em que a pessoa usa piercing, em que a pessoa é muito mais descolada, né, ousada. E esse tom de cabelo se remete muito às pessoas com personalidades mais fortes. Talvez você seja uma pessoa assim, talvez você tenha clientes assim. Mas existem as suas dificuldades para poder chegar num cabelo cobre. Quais são as dificuldades? Bom, se você chegou num fundo de clareamento vermelho, que é de um 5, você consegue deixar um cabelo cobre? Se a cor é um 4, que é um castanho médio, você consegue revelar um cobre? Se a cor é um 8, como fundo de clareamento amarelo-laranja, você consegue revelar um cobre? Bom, existem as alturas certas para que o cobre ele possa se revelar. Embora na coloração que você tenha no teu salão, na nomenclatura, você tenha lá um 4.4, um 5.4. Mas uma altura de 4, uma altura de 5, o cobre ele não se revela. Por quê? Porque o fundo de clareamento é muito vermelho. Então o cobre ele sempre vai ficar muito vermelho. Então ele não vai revelar um cobre. O que exatamente é a cor cobre? É a mistura do laranja com vermelho. Cobre ele não é somente laranja. Ele também pode ser um laranja, que a gente já vai ver. Mas o cobre mesmo, ele está como a mistura do laranja com vermelho. Então ele é mais vermelho do que amarelo. Consegue entender? Porque o laranja ele é a mistura de 50% de vermelho com 50% de amarelo, certo? Se eu pegar esse laranja e colocar mais uma parte de vermelho, eu crio um cobre. Bom, então eu tenho um cobre perfeito numa altura de 6. Se eu aplicar um 6.44, eu vou ter um cobre perfeito. Aonde que eu vou aplicar esse 6.44? Pode aplicar numa altura de 5? Pode aplicar numa altura de 7? Você já viu os últimos vídeos? Você viu o vídeo que eu explico sobre vermelho? Se você não viu, você tem que entrar aqui no meu canal e você tem que procurar quais são os desafios de deixar um cabelo vermelho. Porque lá eu explico muito mais do que eu vou explicar para você nesse vídeo sobre a questão do fundo de clareamento. Mas em suma, você tem que aplicar a cor desejada no fundo de clareamento certo, porque senão a cor não se fixa, porque senão a cor não fica íntegra como o desejo da cliente, como a cor que está na cartela. O tom cobre, ele tem uma dificuldade em você aplicar quando você aplica ele numa base vermelha. Por quê? Porque ele intensifica mais o vermelho e ele não revela mais o brilho cobre ou um brilho mais laranja. Numa altura de 6, você tem que ter um fundo de clareamento vermelho-laranja para você aplicar o cobre. O cobre, ele pode ser, na maioria das empresas, como o reflexo 4. Em outras empresas, ele é o reflexo 7. Em outras empresas, ele é o reflexo 8. Depende da empresa, a nomenclatura da empresa, eles mudam as suas numerações que representam as cores como bem entendem. Mas, de uma forma universal, o cobre, ele representa o reflexo 4, que está depois da primeira cor, depois do primeiro número. O primeiro número representa a cor natural, que é a cor que nós nascemos. O segundo número, que está depois do ponto, depois da vírgula, depois da barra, ele representa a cor cosmética, que é a cor feita pelo homem.
tá? Que é a cor que foi desenvolvida artificialmente para criar um brilho e criar uma cor diferente no nosso cabelo. Então, de forma universal, o cobre ele representa o ponto, o vírgula ou barra 4. E quando ele está duplicado, por exemplo, 44, 6.44, ele é intenso, ele tem mais vibração, ele vai ter muito mais cor em cobre, certo? Quando que você aplica um 7.44 e aonde você aplica um 7.44? No fundo de clareamento 7. Você pode aplicar no fundo de clareamento 6, que é um vermelho laranja? Não. Por quê? Porque ele vai ficar uma cor mais escura. Você está aplicando uma altura de 7, uma cor 7, no fundo de clareamento 6. Então ele vai ficar mais vermelho do que laranja, que é o que você quer numa altura de 7. O cobre perfeito, que fica mais laranja, que fica mais intenso e que ele passa uma personalidade mais forte, ele está numa altura de 7 e até mesmo uma altura de 8. Mas na altura de 8, ele tende a ser um dourado cobre. Você não consegue uma cor assim tão laranja quanto você consegue numa altura de 7, ok? Então você tem que levar em conta que o cabelo ele precisa estar nessa base. Ou você vai chegar nessa cor do laranja, digamos uma altura de 7, que você quer aplicar um 7.44. Você vai chegar nessa altura de laranja descolorindo o cabelo e vendo o laranja e aplicando a cor, ou você vai identificar qual que é o X que você tem que usar para você sair, por exemplo, de um 6, de um 5, de um 4 e chegar no 7. Qual que é a volumagem que você vai usar para que o cabelo ele esteja, por mais que você não enxergue por dentro da mistura, mas ele revele e seja clareado até o fundo de clareamento laranja, daí seja pigmentado, então, com a cor 7.44. Conseguiu entender? A grande questão é a base, o fundo de clareamento, tanto que você descoloriu ou quanto foi clareado com a coloração, ele tem que chegar no laranja para você aplicar um 7.44. O que vai identificar isso é o tempo que você vai deixar o descolorante ou a volumagem que você vai ter que usar da OX. Então esses são alguns desafios. Que é você identificar o fundo de clareamento, que é você identificar qual que é a OX que você vai usar, além de você saber exatamente qual a cor que você está aplicando. Existem empresas e existem colorações que não tem tanto pigmento vibrante, principalmente com o cobre. Quando você aplica um cobre, ele vai ficar uma cor mais não tão bonita, uma cor mais lavada, por mais que você aplique um 7.4, você aplique um 6.4. Então minha dica é que você teste antes. Faça um teste de mechas, veja a fibração da cor, mostre para a cliente se ela vai gostar ou não, se é aquele realmente o desejo dela. As cores, algumas empresas internacionais têm algumas cores mais vibrantes. Você consegue criar o efeito com coloração, você consegue criar o efeito com tonalizante quando você está depositando o pigmento em cima de um cabelo descolorido. Você consegue criar um efeito com máscaras, com pigmentos puros. Consegue? Consegue. Mas ele funciona como uma matização. Lembram-se? Matização não tem muita fixação. Mas existem algumas máscaras que criam um efeito muito mais intenso, brilhoso, bonito. Por exemplo, quando as pessoas vão para o carnaval ou quando vão para alguma outra festa que o cabelo precisa ficar com um cobre, um laranja mais intenso e brilhante. É uma dica? É uma forma de você conseguir o resultado? Sim. Então essas coisas você tem que levar em conta, ok? Então o que você tem que saber é que cobre não é vermelho, cobre não é um dourado, cobre é a mistura do vermelho com laranja e é uma cor estilosa, é uma cor bonita e você consegue criar esses tons principalmente numa altura de 6 e numa altura de 7. É claro que existem vários desafios para se deixar um cabelo cobre. Quando você está escurecendo um cabelo e quer como resultado uma cor cobre, quando o cabelo ele contém brancos e o cobre ele vai pigmentar ou não, ele vai ficar mais aceso do que aonde tem fundo de clareamento. Então existem também essas questões a se levar em conta e alguns desafios também para conseguir chegar nesses resultados. Mas isso nós vamos deixar também para um outro vídeo. Nesse vídeo eu não quero encher tanto a tua mente, tanto a tua cabeça com muita informação, mas que você possa aprender aqui por partes. Existem vários outros vídeos que vão te ajudar a entender melhor sobre esses termos, fundo de clareamento, a cor aplicada, altura de tom, cor natural, reflexos, certo? E se você quiser ter um mundo de informações, eu tenho algumas centenas de vídeos aqui que já estão disponíveis para você, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Se você gostou dessa informação,
eu peço para você que você leve essa informação para mais pessoas, que você compartilhe pegando o link, jogando no teu Facebook ou por e-mail, mas que essa informação ela possa servir para ajudar mais pessoas, porque muitos de nós profissionais não têm muito acesso à informação. E esse canal eu fiz especialmente pensando em você, profissional cabeleireiro e cabeleireira, para que você possa ter acesso ao conhecimento, porque todo cabeleireiro tem direito ao conhecimento.